Bom, é isso aí. Nossa reflexão de hoje é comunhão fundamental para a unidade da igreja. Muitas vezes a gente não compreende a dimensão, de falar sobre a unidade da igreja, mas eu quero lembrar do texto que a gente está estudando e é base para toda a nossa reflexão, está lá em Atos, no capítulo 2, verso 42, que diz lá: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Ou seja, a comunhão é uma expressão de unidade. Como eu disse, nas nossas reflexões anteriores, só podemos ter comunhão com aqueles que têm o mesmo espírito. A nossa relação de vida com as pessoas, com o mundo, é uma relação que não trata-se de comunhão. Comunhão é o termo que fala de termos o mesmo espírito. É uma palavra grega que é koinonia. E esse texto está falando para a gente, olha, isso é uma disciplina na sua vida. Isso é algo que você tem que ser intencional. Não pode ser uma coisa ocasional, esporádica. É algo que eu entendendo quem eu sou, eu coloco em prática na minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo escreve: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A unidade da igreja, Jesus fala assim: eu oro, Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, quando nós nos preferimos em família, quando nós entendemos que somos parte do mesmo pão. O Paulo está fazendo indagações, ele está fazendo pergunta à igreja de Corinto. Ele está dizendo: por acaso nós não somos abençoados no sangue de Cristo? Ele está dizendo: todos nós não participamos do sacrifício de Jesus? Então nós temos parte nesse sacrifício, nós somos lavados, fomos remidos, fomos incluídos na família da fé a partir do seu sacrifício. Depois ele diz: vocês não comeram do mesmo pão? O pão que desceu do céu? Ou seja, quando nós nos alimentamos, tem um livro clássico que fala assim: nós somos o que comemos, falando a respeito de disciplina alimentar. Quando a gente come mal, isso reflete na qualidade da nossa vida, porque o nosso corpo vai ser transformado pelos nutrientes que estão naquilo que nos alimenta. Na vida espiritual é da mesma forma. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, os mesmos nutrientes que estão na sua vida, a mesma virtude que está na sua vida, é o que está na minha, porque nós estamos sendo alimentados pelo mesmo pão, pela palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que come de mim tem parte comigo. Ou seja, se nós somos daqueles que temos parte com Cristo, portanto nós temos parte uns com os outros. E isso não tem a ver com as nossas características, nossas preferências, tem a ver com a nossa identidade. Ou seja, eu sou o que Deus diz que eu sou. E o Paulo está dizendo: vocês são parte do mesmo pão, vocês vivem alimentados pela mesma virtude, vocês têm o mesmo espírito. Portanto, se esforcem para viver em unidade com os seus irmãos. É isso que vai fazer com que a nossa missão de vida, então a gente aprende sobre a nossa identidade, nós aprendemos sobre a nossa comunidade, onde nós somos acolhidos, tornamos-nos família, e também fala a respeito da nossa missão, do nosso propósito, da nossa causa. E essa causa é a pregação do Evangelho, que mudou a minha vida, muda a vida de todos aqueles que recebem essa palavra em seus corações e colocam em prática no seu dia a dia. Por isso hoje é dia de você parar e se perguntar: se eu me alimento do mesmo pão, eu tenho entendido a família que eu tenho? Eu compreendo que não é entre eu e Deus mais? Já viu aquelas pessoas que falam: pastor, eu gosto de vir no culto para falar com Deus. Não, é no meio da comunhão, é quando eu vejo a virtude de Deus. A virtude que foi derramada em mim, derrama sobre você. A virtude que foi derramada sobre você, derrama em mim. E assim a gente pode viver a unidade de sermos um só corpo, porque somos corpo vivo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.